Boa noite, meus irmãos. A nossa live de hoje vai ser baseada no livro Tambores de Angola, Robson Pinheiro, pelo espírito de Ângelo Inácio. Eu vou trabalhar mais com um personagem chamado Vovó Catarina. E vamos iniciar com a seguinte frase dela. Nas noites tristes das senzalas, ouvia-se o som dos nossos tambores, os tambores de Angola, nossa terra que talvez nunca mais veríamos. Ah, como era duro ser negro naqueles dias. Nosso destino era servir, servir até a morte. Eu quero que vocês guardem bem essa colocação. Servir, servir até a morte. Por quê? No final, vamos responder. Segundo vovó Catarina, a origem da Umbanda no Brasil deveu-se ao fato que os nossos irmãos africanos, trazidos para cá como escravos, já saíam da África com muita revolta, com muito ódio, tanto dos brancos quanto dos próprios irmãos negros, porque vocês sabem que a África era formada por nações. E uma nação acabava sendo inimiga da outra e acabava escravizando os seus próprios irmãos e vendendo como escravos. Nossos irmãos vinham para o Brasil e aqui o sofrimento aumentava muito. Aliás, vamos voltar um pouquinho. Acho que vocês sabem, né? Os horrores que aconteciam nos navios negreiros. Vocês sabem que o número de doenças era muito grande, que os nossos irmãos eram jogados vivos no mar, e por isso que os tubarões acompanhavam os navios negreiros, que sabia que sempre tinha alimentação. Coisa muito triste, né? Ficava doente, não servia mais, se jogava no mar e acabou. Chegava-se aqui, eles eram vendidos e trabalhavam dia e noite. Para vocês terem uma ideia, quando se fala em preto velho, muito pouco eram os pretos velhos, porque muito poucos os negros chegavam a envelhecer. A maioria morria com o máximo de 30 anos. Tamanho sofrimento, tamanho trabalho, tamanho a violência pelo que eles passavam. E o que aconteceu? Esses irmãos trouxeram os seus cultos de nação. E também acho que vale a pena comentar que na África, cada nação cultuava um orixá. Por exemplo, uma determinada nação cultuava Oxóssi. E mais que cultuar Oxóssi, eles se consideravam herdeiros diretos de Oxóssi. Eles se consideravam da linhagem de Oxóssi. Acho que por isso que normalmente no candomblé a gente vê isso, né? O pai de santo se julga com ligação direta com Oxóssi. Nós, umbandistas, não. Nós acreditamos que nós acreditamos no orixá de cabeça, que foi aquele que estava influenciando o planeta no dia do nosso nascimento. E também, para vocês terem uma ideia, quando uma nação era exterminada, por exemplo, essa nação que cultuava Oxóssi, o culto de Oxóssi acabava. E também, quando eles vieram para o Brasil, tinha nas senzalas vários escravos de várias nações. Então, um cultuava Oxóssi, outro Xangô, outro Iemanjá, de acordo com a origem deles na África, né? E
Eles trouxeram o culto ao orixá, o culto positivo, mas com o sofrimento, com o ódio, com o rancor, eles começaram a querer usar o culto de nação para se vingar dos senhores de escravo, para se vingar do capitão do mato. Então eles começaram a usar o lado negativo do orixá. E pior do que isso, eles começaram a fazer pacto com entidades negativas. E aí formou-se o que hoje nós chamamos de magia negra. E essa egrégora de ódio, de rancor, porque vamos observar uma coisa, o negro desencarnava e reencarnava. Vocês sabem que a escravidão durou muitos anos no Brasil, né? E o ódio persistia. Ele desencarnava com ódio, reencarnava com ódio e continuavam trabalhando com entidades negativas, com o lado negativo dos orixás, e isso acabou formando uma egrégora muito pesada no Brasil. Brasil esse que foi preparado para ser a pátria do Evangelho. Acho que todo mundo já ouviu Chico Xavier falar isso, né? Tanto é que no Brasil nós temos gente do mundo inteiro. Então, essa união de várias partes do mundo, de várias religiões, todos convivendo pacificamente, entendeu? Tudo isso é para preparar a pátria do Evangelho. E com essa egrégora negativa da época da escravidão, não teria como isso acontecer. Então, a hierarquia de seres superiores, seres de luz, chegaram à conclusão que eles teriam que fazer alguma coisa para resolver esse problema. Então, eles começaram a se manifestar nas senzalas como preto velhos ou como caboclos, mas era um espírito de alta hierarquia. E aos poucos, os negros desencarnados também começaram a fazer parte dessa corrente, tentando limpar a egrégora negativa do Brasil. Temos que lembrar que essa parte negativa, que esses pactos com as trevas, etc. e tal, deu origem ao que nós chamamos de candomblé. Eles faziam, inclusive, sacrifícios de animais. A gente sabe que a Umbanda não faz. Eles usavam o lado negativo das ervas para matar o senhorzinho. Todos sabem que a erva ela pode ser positiva, negativa, dependendo da dosagem e dependendo da parte que se usa. Existem ervas que as folhas são para cura e o caule é um veneno. Se você fizer um chá do caule e for dando aos poucos, a pessoa acaba desencarnando, acaba morrendo. Então, aos poucos, essas manifestações desses irmãos de luz que se manifestaram como caboclos e pretos velhos acabaram conseguindo espiritualizar o chamado candomblé, entre aspas, e acabaram limpando a egrégora negativa do Brasil. Agora vamos responder a pergunta do começo da live, né? Por que escravos? Escravos porque os nossos irmãos africanos, eles eram espíritos rebeldes, eles eram espíritos, como eu falei, que uma nação vendia a outra, e eles precisavam passar por essa prova para evoluir. Eles precisavam aprender a servir, eles precisavam perder o orgulho. E a escravidão fez isso por eles. Eles aprenderam servir, servir, servir até a morte, sem esperar nada em troca. É claro
que existem ainda espíritos da época da escravidão que ainda são revoltados, que ainda precisam evoluir. Mas a grande maioria evoluiu. E tivemos o surgimento da nossa Umbanda, que trabalha só pelo amor, só pela caridade, sem sacrifício de animais, sem magia negra, só a parte positiva dos orixás. Contando um pouquinho mais de vovó Catarina, ela era grande conhecedora de ervas. Ela na senzala curava seus irmãos. E a sinhazinha da fazenda se revoltou com isso. Ela achava que negro não tinha que ser tratado, que negro tinha que morrer. E tirou vovó Catarina da senzala, levou para Casa Grande e obrigou vovó Catarina a só socorrer os brancos. E um determinado tempo, quando vovó Catarina já estava velha, ela mandou açoitar vovó Catarina até a morte. Vovó Catarina desencarnou no tronco, reencarnou, já como branca e uma professora e muito benquista na cidade dela. Vovó Catarina, como professora branca, ouviu falar de uma menina negra que a família tinha abandonado porque ela tinha graves problemas mentais e físicos. E vovó Catarina se apiedou e adotou essa menina e olhou por essa menina até a morte. Vovó Catarina, como professora branca, desencarnou. E no plano espiritual, a menina negra e vovó Catarina, como professora branca, se reencontraram. Nesse momento desse reencontro, Deus permitiu que elas assumissem a forma. Vovó Catarina, da negra da senzala, e a menina negra da sinhazinha da Casa Grande. As duas se olharam, se perdoaram e se amaram. E estão aí reencarnando várias vezes, ajudando várias pessoas, inclusive na Umbanda.